Esse é o livro Desenhos Astrais, Os Ciclos da Serpente. Este é um manual de prática e conceitos sobre os desenhos autônomos. Meu nome é André Lobato e tenho feito um trabalho de observação a eventos psíquicos ocorridos corriqueiramente em nosso cotidiano e que ganham uma estranheza pela complexidade como se dão. Digo isso dos eventos conhecidos como paranormais, ou então, mistificando ainda mais, poderia se aplicar o sinônimo de sobrenaturais, dando ainda mais distância de uma explicação natural de tais eventos. No decorrer dessa década, fui buscando instrução na área da psicologia, mais especificamente no campo da metapsíquica e da psicanálise, pela vertente de Freud, para ter acesso às linhas de observação deste, as atividades geradas e observadas por nossa psique e que alterariam a realidade com manifestações psíquicas ou metafísicas, as que, até o início das observações finais, ainda eram colocadas por mim num campo do sobrenatural, inclusive pelo catalogamento de tais eventos se dar por entidades ligadas a doutrinamentos espirituais, como no caso do espiritismo, o qual, desde a criação dentro de um grupo de estudos de fenômenos psicológicos que serviria a gerar conteúdo de análise a eventos universais que ocorreriam sem uma explicativa científica, até hoje não alcançada, mas deixando um volume de técnicas de observação e manipulação de tais efeitos de um imenso valor. E foi nesse material que encontrei um relato de uma sessão de psicografia, a metódica do processo de manipulação de objetos inanimados. Com esse material agregado, pude iniciar os processos de produção de tais atividades de maneira experimental, ocorrendo na repetição dos eventos relatados como psicografia ou pictografia, gerando a mais de 2 anos centenas de horas de trabalho nessa atividade, produzindo material inteligente, de forma autônoma, e podendo ser produzido por qualquer pessoa, segundo minhas experiências em repetir tais atividades por pessoas comuns, sem nenhum fracasso, e em meio de muitos minutos, a sua maioria conseguiu o objetivo. Resumidamente, esse é um projeto que iniciei e denominei de Desenhos Astrais. Este é o nome representa, por mim, a relação gravitacional e a relação da sua resposta automática obtida pela manipulação de qualquer objeto de escrita, alcançado pela observação e manipulação deste. A história ocorreu de tal forma. No dia 4 de abril de 2016, às 23h30, iniciei as atividades de um laboratório quanto aos estudos de mensagens obtidas de maneira psíquica, ou digamos, até aqui, paranormal. Ao longo de 4 anos de estudos relativos ao espiritismo técnico, consumindo essa literatura desde seu início dos estudos da Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos, ali capitaneada por Allan Kardec, até a sua transformação na Revista Espírita. Passei pelos filósofos sistemistas do recém-entendido grupo de estudos de psicologia de Paris, no final do século XIX. Neste final de década de 90, início do século XX, os estudos já se adiantavam no entendimento de uma nova ciência, vertendo a da psicologia e entrando no campo experimental até hoje e ainda não alcançado como ciência. O desacerto gerado por Allan Kardec, com um apanhado de sugeridas entrevistas com seres espirituais que respondiam a questionamentos de membros da sociedade dita anteriormente, serviu como desmotivador aos outros cientistas contemporâneos, que queriam provas obtidas por meios problematizados, que identificassem as ações e reações obtidas nesse experimento. Mas não contavam os cientistas em uma conversão de Allan Kardec ao espiritismo dogmático. Inclusive o próprio Kardec se rebatizou com o nome de um sacerdote vivido no período alto dos egípcios,
atuando com uma carga dogmática excessiva, dirigido por ele mesmo no livro Evangelho segundo o Espiritismo. O que não imaginava o mentor dessa filosofia é que iria transformar-se em uma religião, desnorteando o intuito científico. Mas não podendo ele ver acontecer isso, devido à sua morte após o lançamento dos livros, que seria um manual de diálogos e premissas morais exigidas por grandes espíritos com níveis morais mais evoluídos que os da raça humana. Bem, fiz um resumo sobre o período em que se inicia as atividades de observação dentro do espiritismo moderno. Nesse período, surgiram vários analistas de eventos, que dados à época eram nomeados de sobrenaturais, pois tinham como origem um complexo detalhamento de uma personalidade, e como sempre se deu, sem levar os experimentos a um campo mais universal, como na atenção de percepções em animais e plantas, esses que trazem a mesma energia universal que seria responsável pelos eventos sobrenaturais, tornando a teoria espírita muito distante de uma ciência, por falta de uma análise de que são esses eventos sobrenaturais. E foi nesse ponto que tomei-me como partida e como ponto de chegada, já que no começo do experimento acreditei que estava praticando uma comunicação mediúnica, através de escritas, a chamada psicografia. Inclusive, usei a técnica descrita por Leon Denis, um estudioso das atividades paranormais que ocorriam na Europa no final do século XIX e o início do século XX. Em seu livro No Invisível, ocorre uma descrição de uma sessão espírita, em que uma médium escreve em uma pedra caracteres legíveis, em algumas cartas endereçadas a pessoas com alguns detalhamentos que seriam de conhecimento de apenas do destinatário. Bem, o conteúdo não me pareceu extraordinário, mas os detalhes do experimento me chamaram a atenção, já que era definido que a posição descrita deveria obedecer a um padrão. Sendo assim, assumi a responsabilidade de eu mesmo praticar e avaliar o que imaginava ser uma psicografia espírita. Deu-se o experimento da seguinte forma: em posição relaxada, segurando uma caneta a um ângulo de 90 graus em relação a uma folha de papel sobre um bloco, ainda tomando cuidado de segurar a caneta com a mão esquerda, mesmo sendo eu destro, para que qualquer movimento, mesmo sendo involuntário, pudesse me deixar mais atento, já que não é uma mão habitual de uso minha. O lugar onde se deu a prática era minha própria cama, que talvez serviu para manter a discrição. Então me propus a iniciar a atividade de uma pretensa escrita mediúnica. Ao tempo de 30 minutos, apenas me prestando à observação de qualquer alteração com a caneta, sendo essa alteração sentida pela minha mão, como alteração de peso, temperatura, vibração ou movimento, em 90 graus em relação ao papel e não aplicando nenhuma pressão sobre a caneta. Às 23 horas do dia 20 ao dia 4 de abril de 2016, eu esperei a caneta mexer-se, e ela mexeu, depois de 20 minutos. Só esperando a caneta escrever algo e apenas um traço de 4 centímetros tornou-se, ou formou-se. Mas aquilo era o suficiente para mim. Eu sabia que aquele traço confirmava a minha primeira expectativa. Não era uma exclusividade de um médium a manipulação de objetos. A psicografia tende a ser um evento universal, sendo acessível a qualquer indivíduo, mesmo desde que este esteja apto para absorver a motricidade do objeto. Somente sobre a motricidade renderia um vasto comentário sobre as utilizações, mas ainda não tenho feito muitos experimentos dentro das atividades que poderiam ser exploradas, já que em testes casuais com objetos de uso diário, estes responderam positivamente, em objetos como moedas, caneca de café, com café dentro, lápis, caneta, vassoura e demais objetos de uso diário. Em todos esses acima citados, houve a vibração seguida de movimento vetorizado, isto é, vinham desenhando formas. Claro que esse resumo pode parecer simplista, algo que se movimenta sozinho e produz arte, mas isso é o que é observado.
Os traços, que no começo pareciam simples garranchos de tinta disformes, vão ao longo de várias passadas de tinta transformando-se em espetaculares desenhos, de uma complexidade assustadora, com técnicas de preenchimento por textura que são muito apuradas, para se entender como algo que ocorreria de uma maneira espontânea ou por simples acaso. Apesar de até agora ainda conhecer uma pequena parte da atividade de manipular a animação espontânea, já que há desprendimento de muitas horas de trabalho enquanto ela ocorre, posso dizer pelos 500 dias de atividade dos desenhos que com 6 horas diárias de exercício, que venho diariamente me prestando na análise dos movimentos, que ainda vou dizer que, diferentemente do que os psicanalistas nos apresentaram, ou apresentou, de um inconsciente brutal e selvagem, que é também descrito pelas novas escolas psicanalíticas, não foram observados por mim, desde as primeiras análises. Antes de entrar na questão do Indi, vou descrever um desenho, ou melhor, o que faz os desenhos astrais, que é produzido, que é a maneira como eu vejo que são produzidos, por fluência universal, que seria essa fluência universal. Bem, as análises que fiz quanto aos padrões observáveis estão demonstrando métricas exatas de um meio em comprimento a um traço ao outro. Digamos que se meça uma linha, ela dará 1,5 centímetro, enquanto o outro dará 5,5 centímetros. E assim se dá em todas as medições. Outro aspecto que se repete em qualquer atividade dessa realizada de um desenho, automaticamente ela se integra com qualquer outra figura que se encaixe em seu desenho. E isso me fez pensar o porquê de ter tantos padrões universais. Então lembrei do ritmo atômico, que é o universal, e não estático. Então dinâmico, ao ponto de não descansar a energia movida, gerando uma antienergia que produz um movimento estático. Que no caso do desenho astral, essa energia é somente o retorno do movimento de pegar a caneta e levar até o papel. Depois disso se repete a operação. Se levantar a caneta e reposicionar no ponto de origem, isso gera energia. E ao extrair essa energia, o mais correto seria dizer, do universo, este que está energeticamente ou magneticamente ligado, e creio que essa ligação não seja aleatória, assim como nada anda aleatório no universo, ele pode estar formando padrões, como nos observados nos desenhos, que são inteligentes, quanto à sua proposta de diálogo, não por imprimir um diálogo, mas por propor uma reflexão quanto à inteligência matriz. Essa é uma descrição do processo. Caneta em posição de escrita, papel em uma prancheta, observando-se a caneta sobre o papel, que ela nos primeiros segundos apenas balança como um pêndulo, isso de movimentos de milímetros, quase imperceptível. Em todos os casos, quando demonstra alguém a técnica, como estou sensível a reconhecer os movimentos mais sutis, acabo vendo, até mesmo antes que a pessoa que está segurando o objeto de desenho, o movimento deste. Assim, sempre oriento a esta pessoa a prestar muita atenção, já que não observar a ação, não é possível reconhecer os traços de sua direção a serem seguidas. A caneta está se mexendo. Essa frase eu ouço nos 30 primeiros segundos, quando estou expondo a ideia do desenho astral. E esse simples traço que ocorre nesse momento inicial, é o que irá gerar todo um complexo, demorado, instigante, simbólico desenho. Também poderia colocar a situação da simbologia. Bem, tudo criado através de um simples traço, de não mais que 2 milímetros apenas, que irá tornar-se um desenho, somente com o manipulador colocando o objeto de desenho, a caneta, o lápis, etc., no ponto inicial. Após isso, o próprio desenho deixará vários pontos abertos no desenho, que podem ser traços em desalinho ou retas que param sem
sem finalizar um traço. Isso indica um ponto de nova direção de traço. Em resumo, o desenho deixa esperas, que o manipulador deverá ter que tirar o objeto do desenho do papel e colocar em um desses pontos. É claro que não existe manual para isso. Eu descrevo minha experiência e os resultados positivos que alcançaram e que alcancei. Mas claro que até aqui fui tendo alguns sucessos. Já que não queria repetir um trabalho, tomei cuidado para não cair no campo do ocultismo, nem do misticismo, mesmo que este explicasse de forma fabulosa. Acreditei que esses movimentos já eram utilizados durante os tempos. Em algumas culturas, ficaram bem vivos, apesar de envoltos ainda em um mar de segredos. E que segredos! Eu, quando vi minha xícara de café fazer um desenho ou se movimentando, imaginei o seguinte: sendo essa xícara mais pesada que a minha caneta, e mesmo assim ocorre o mesmo movimento tanto em um quanto ao outro, mas a questão da gravidade como se daria então, já que incidiria igual para objetos de peso bem diferentes? Ao primeiro momento acreditei que seria esta força motriz de uma entidade individualizada, ou individual, que produziria esses tais desenhos. Mas pude perceber que a falta de personalidade, isso ocorria de outra forma, a ser observado, já que não ocorre em diálogo, sensações de desconforto, euforia, alterações do ambiente ou perda de consciência. Sendo assim, por esses fatos comuns a mim e a quem mais produz, deixando de lado o indivíduo produtor dessas artes. Parece confuso descrever algo sem consciência que produz uma arte de ponta, com uma prática invejável, sem rascunhos ou qualquer outro referencial que possa dizer que está sendo produzido por um humano, um ser vivo ou morto. Eu não queria entrar nesse ponto referente ao mundo karmático. As explicações que temos são bem enraizadas em especulações sobre reencarnação e vidas passadas, mas como embasei meus estudos na filosofia hindu, inclusive operando algumas regressões utilizando as técnicas do Sankara para resgatar sentimentos e emoções estagnadas em um ponto recente, distante ou até mesmo passado em outras vidas, nessas experiências, o hipnotizado descreve com detalhes fatos passados com ele ou com pessoas próximas a ele, tanto na descrição de sua regressão quanto no momento de sua vida atual. Bem, antes de mais nada, devo dizer que não tenho graduação em psicologia, apesar de ter que consumir muita literatura sobre psicanálise ou literatura psicanalítica, para responder algumas questões pendentes quanto a esse estado puro que busco analisar, e que Freud deu o nome de id, o inconsciente. Ficamos com a ótica de Freud. Pode-se dizer que os instintos primários se transformam em sentimentos, conforme a doutrinação ambiental a qual o sujeito foi exposto. Fui até as cartas de Freud, já que sob a biografia feita por ele mesmo, é muito raso a questão sobre seus próprios sentimentos. Nas cartas que foram publicadas após sua morte, deram outro sentido ao complexo mundo freudiano. Em uma das cartas, que ele guardava como registro que futuramente serviria como objeto de entendimento de modo pensante do nosso mestre, o que poderia haver de estranho na frase: só pode ser analista quem for judeu. Bom, Jung não era judeu, né? E foi o primeiro a sair do grupo, e Freud ainda continuou mantendo essa visão. Essa frase, fora do contexto, pode parecer que seria até racismo ou algo assim, mas ocorre essa frase em defesa do grupo de estudos que era formado em maioria por judeus. Então, por ele explicado como sendo quase impossível alguém que não seja um religioso ou um maometista ligados a uma adoração a um único Deus, a um estudo mosaico, perdão. Porque os nossos sentimentos são abalizados por nossas repressões, ou projetadas em nós por nossos criadores, que são totens para nós.
mas não são únicos. Somente Deus poderia ser único conforme Moisés. Mas Deus não estava nem aí para a psicanálise. Mas Moisés criou a ideia de um Deus, de um só Deus, o que fez seus subordinados a obedecer a algo totalmente abstrato. A abstração era para Freud um avanço muito grande quando comparado às religiões, que destratavam desse assunto ou teriam mistificações pagãs que não ultrapassariam para a ideia de uma deidade universal. E, claro, fui entender a ideia mosaica. A Bíblia é um excelente guia, simbologista, e com uma variedade de signos e interpretações. Incluía ali um indivíduo que era um interpretador de sonhos, como Freud, que era José, o governador do Egito, posto esse alcançado após interpretar os sonhos do faraó. E mais alguns profetas, ao longo de tempos, também se utilizaram dessa leitura do inconsciente, o do id, propriamente dito. Mas o que seria esse inconsciente? Ao longo dos trabalhos de execução dos desenhos astrais, algumas perguntas foram respondendo-se. A ideia de um inconsciente, ou id, em estado animal foi desaparecendo. Então pude perceber que esse estado natural é, pelo contrário, uma força orgânica presente não só na psique, como também no material, ou no orgânico. Eu queria só fazer um desenhinho que fosse impressionante por ser feito de forma mediúnica, mas isso é pouco. Hoje desenho 6 horas por dia e meus traços estão mais lentos ainda pela troca que fiz de material. Acabei optando por uma caneta esferográfica de ponta fina, em troca de uma ponta média que vinha utilizando para realizar traços mais sutis. Uma infecção no ombro do trabalho consecutivo, de apoiar a caneta no papel, tem me feito quase pensar em umas férias, mas o desejo de aprontar o desenho é bem maior. E outra coisa, uma hora fazendo um desenho comum, de forma artística, irá cansar, acredito que umas 2 ou 3 vezes mais que o desenho astral, pois não envolve força por parte do manipulador e nem grande esforço mental, já que a programação de o que há a fazer, qual ponto traçar, o tipo de linha é automático. Nem força é preciso para percorrer a folha. O que poderia dar sono, já que são horas de apenas traçando linhas e o desconforto na posição de escrita, que a que eu uso é em Nirvana. Então essa parte já põe em descrédito os benefícios dados a uma pessoa por uma condição de servência a uma entidade ou uma identidade espiritual. Um ser não pode ser maior que o outro. Não existe essa equação. Ninguém pode dar poder. O poder é uma concessão do universo a um evento. Assim como acontece hecatombes naturais, assim acontece as sociais. Períodos de dor, de medo, opressão, mas somente por circunstâncias ambientais, já que um índio do Amazonas não disputa água como um nativo do Saara. O poder se dá nisso e somente nisso, já que é temporal e ambiental e geográfico. Assim se dá, em síntese, o que diz um ditado hindu. Em momentos que a humanidade passa por grandes males, Deus nos envia grandes homens. O incômodo natural do meio ambiente acaba por produzir efeitos de superação no ser humano, programando este a um caminho evolutivo. Mas claro que nem todos os grandes homens usaram para o bem comum essa força, enquanto alguns outros viveram como deidades pelo histórico positivo que deixaram de legado. Nesses vai e vem de deidades aqui na Terra, civilizações são construídas, destruídas, e vivemos o grande andar da evolução. Nessa trajetória, o ser homem transformou a natureza, ou melhor, agora penso quando executo o desenho que a própria natureza é a arte. Os arquetipos são desenhos. E claro, esses arquetipos compõem outros, ou sendo, as criaturas também obram nessa construção. Desde os animais com a sua composição mais simples, até as obras de engenharia humana,
assim se dá uma organização evolutiva. O tempo acionando mecanismos de sobrevivência mais complexos que a construção de um ninho de pássaro, mas com a origem na mesma força vital, já que ainda não sabemos fazer a vida, mas sabemos conservar a vida. E para isso aprimoram os instintos e através de padrões reconhecemos melhores caminhos para a subsistência e a dança evolutiva acontece. Só que nesse meio tempo, parece que a inteligência humana não tem se preocupado em responder a questionamentos antigos, e que não tem essa preocupação pelo fato de observarem a inteligência como sendo algo individualizado. Os testes de QI respondem bem a isso, desconsiderando fatores importantíssimos ao nosso caráter evolutivo, que é o coletivo. A presença de alguma inteligência, ela terá que ser útil ao meio social. Não sendo, em determinadas culturas, produtivo ao meio social, essa pessoa será extinta. Então não percebe-se que o homem busca evolução, assim como todos, ou melhor, então já se percebe-se que o homem busca evolução, assim como todos os outros seres vivos. Segue-se essa premissa. Se sabe que a evolução é natural e passa por períodos em que parece esta andar um pouco mais dinâmica e outros estagnados, tanto no campo de vista dos efeitos naturais do planeta quanto na elevação intelectual do homem. Em alguns momentos, o ser humano parece ter recebido alguma graça, sendo elas pirâmides, incluindo todos os eventos dessas construções no Oriente, as Américas, as submersas ao redor do globo, que, enfim, em todos os casos parece que o ser humano foi assistido por uma inteligência maior. Embutidos em nossas culturas técnicas, que é a época em que apontaram grandes, que apontaram que seria a época em que apontaram não teríamos como alcançar. Como esses dados, a maioria da literatura em que se ocupa esses episódios da história humana são voltados àquelas velhas místicas. E até o livro Eram os Deuses Astronautas deixou muito a responder. Mas vou me apropriar de algumas perguntas em que, em 1969, o ano de edição do livro, de edição e de lançamento do livro, era de uma ingenuidade quanto à corrida espacial, os avanços tecnológicos esperados, que até agora vimos muito pouco. E esse livro já tem completo seus 50 anos, agora no próximo ano. Dizendo que os desenhos pré-históricos descrevendo seres aparentemente vindos do espaço e suas máquinas de voo eram representações de seres extraterrenos. Bem, então eu estudei os desenhos que serviam como base dessa pesquisa, mas ao comparar alguns detalhes, até parecia a proposta como algo sobrenatural. Os desenhos mais simples que tive acesso foram os dos desertos do Chile, que nada tem de simples, e não ser por seu traço e a semelhança de seu desenho com os desenhos feitos na atividade dos desenhos astrais, que a partir de agora posso já dizer como pictogravuras ou hipnogramas. Os desenhos dos desertos que são traçados de risco contínuo, com uma simbologia de visualização de pontos de vista do artista quase nula. Então, desenhos não necessariamente têm por origem um povo de grande afinidade com as artes, assim como outras culturas também não tinham avançado um domínio intelectual tão avançado ao ponto de empreitar grandes construções, incluindo o povo egípcio, os astecas, os maias, para limitar as referências. Eles fizeram projetos, então fizeram uso de uma inteligência externa à sua cultura, pelo menos é o resultado de uma pergunta que presumiríamos caso houvesse necessidade. Então, criei nos 2 pontos. Quando estou trabalhando em uma arte no papel e quando fiz a experiência com outros objetos, minha aptidão no manuseio desses materiais faz com que eu domine melhor o traço, mais sutil, mas essa qualidade é igualmente proporcional ao tempo que disponho nesse exercício. A qualidade de uma ação exercida por mim, incluindo atividades perceptivas que se deve desenvolver com essa atividade,
já que não é elaborado um entendimento entre o manipulador e o objeto, e a força natural que move o objeto, que são partes de um mesmo todo, não confundindo com o exemplo que se dá como sendo um médium, um extasiado ou um iluminado. Há que se entenda que a pessoa que mergulha nesse multiverso, seja pela indução digitalizada, uso de drogas, ou estado de consciência, ou até pelo simples fato de que fizemos em maioria, que é o sonho, ou no sono. Nesse último, que é o genérico entre nós, se dá de forma inconsciente, sendo percebido pelo consciente ou pelo subconsciente, até mesmo como um estranho. Uma outra personalidade que dialogue com si próprio, assim vejo os sonhos, como capacitores de inteligência, e não partindo da ideia de inteligência individual, já que esse mecanismo universal, dispõe de diálogos, alguns muito claros e inteligíveis, como em uma equação em que se ligam sentimentos, emoções, instintos, expondo cenas claras de uma realidade, mesmo nos parecendo como virtual, já que a realidade é situacional. Pela leitura dessas substâncias, se planifica o sonho em um painel mental. A extração do resultado que a mente produz ao observar esse painel dependerá da pessoa que o observar, assim mesclando ideias pessoais com ideias coletivas que chegam a nós como tendências, gerando aí uma análise pessoal, com resultados diferentes dependendo da observação e as captações da simbologia, que de certa forma servem como adestradores aos nossos impulsos. Sei que isso tem muito da escola freudiana, até na observação do estado psíquico da periferia ambiental do ambiente, que mais tarde um de seus continuadores daria o significado de inconsciente coletivo, ainda não se preocupando com a metapsique, apesar de haver sido alterada a ideia desse conceito, pelo menos por mim, por Dr. Viktor Frankl, que infelizmente viveu como prisioneiro em diversos campos de trabalho nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E nessa vivência idealizou a logoterapia, que é um suplemento à psicanálise, e um alento aos que estranhavam a falta de resolvimentos em situações cruciais, de sobrevivência por razões óbvias não eram postas em observação. Também não atenderiam os freudianos, puritanos, mas é uma perspectiva muito bem viva do ser humano em seu estado orgânico altamente comprometido. Com isso, ganhamos esse tipo de análise, que se adapta a uma pessoa que esteve exposta a um alto grau de periculosidade em sua vida, algo não diferente da visão hinduísta, que nomeia medos e tensões passadas com o nome de Sankara, raiz da palavra cicatriz. O Sankara não é um dano, são os danos causados em outros momentos no passado da pessoa, que ainda necessitam ser aceitos pela mente em seu estado de consciência. Regressão seria a palavra ocidental para essa técnica, então eu usei. E pude perceber nas sessões de hipnose que os indivíduos tinham uma lembrança viva de episódios passados em um tempo afastado do nosso, em um passado descrito em detalhes, na visão de um espiritualista. Seria o retorno de uma alma ao momento passado para um cético. A um cético poderia ser desde uma memória genética até uma indução feita pelo manipulador hipnólogo, sendo este último o ponto a ser atendido. Nas regressões, os pacientes eram induzidos a um estado de perda de vigília, e lhes é apresentada uma orientação para uma criação de um painel mental, e ali seria exposto as imagens que trariam cenas vividas em uma outra época. Enfim, foram 10 pessoas experimentadas e na sua totalidade estavam nesse momento vivenciando um momento verdadeiro. Inclusive eu que tive que manter a serenidade em momentos de emoções perturbadoras, tanto no momento da regressiva quanto depois no final das sessões, onde perguntas desconexas por parte do paciente ou do cliente eram feitas sem eu, ao menos, ter levantado uma percepção do acontecido.
No último caso, onde uma mulher dos seus 40 anos revive a morte em um buraco na neve, sendo essa pessoa jamais esteve em um lugar onde tivesse neve e mesmo assim relata nos seus últimos momentos esquecida em uma queda em um lugar ermo e acabando por morrer ali, incluindo em sua descrição textura da neve, os danos do frio no corpo e a agonia dos últimos instantes. Poderiam entender que era mesmo aquilo um Sankara, ou uma memória regressiva, mas alguma coisa ainda não me dava certeza na auto-hipnose. Ficou mais claro, já que percebi a regressão como algo natural, mas não poderíamos situar o nosso pensamento em algo que não poderíamos dar como dar sentimentos. Ela ocorre como um filme na mente, integrando diretamente em imagens significantes e já carregadas de sensações, apenas se prestando ao sistema orgânico, a responder de forma automática. Bem, seria mais fácil dizer que a regressão é um mergulho nesse universo metafísico, que por sempre existir, traz consigo mesmo a leitura de qualquer evento ocorrido e até ao ocorrer. E esse painel mental proposto nada mais é que a observação desse universo. Durante muito tempo, a vida em outras épocas é relatada por personalidades ou personagens vividos em épocas passadas e ditos espíritos desencarnados. Isso falando-se de espiritismo. Ou da filosofia hindu, que também aceita, e alguns budistas também aceitam. Isso é uma questão religiosa. O regressivo descreve seus passados. Claro que acompanhei essa literatura, mas acredito que o próprio universo guarda suas histórias e nos relata a qualquer momento que insistirmos em sabê-lo. O universo não cria indivíduos. Não ocorre a fabricação de um ser específico, e sim de um projeto, dependendo da demanda evolucionista, a que é esperada por um todo, não só pela ótica humana. Então creio que pela forma ou pela mesma força que se planifica em nossa mente simbologias que nos instruem, assim como escrevo nos desenhos, assim como observo nos desenhos feitos de forma autônoma. E quando a mente não está preparada ao mergulho desse universo, sabemos que existe uma indução do sono de maneira natural, por indução hipnótica e também pela digitalização. A digitalização, que é a administração de drogas para um estado sensível de consciência. Bem, eu tive a primeira experiência com a digitalização tanto cedo. Aos 15 anos, com a perda de uma pessoa especial para mim, comecei a perguntar sobre onde iriam as pessoas após a sua morte. Era para mim uma questão resolvida em um encontro com um padre, um médico, um budista, um Hare Krishna, um velho índio, como fez o antropólogo Carlos Castaneda. Mas as respostas mudavam dependendo das perguntas que fazia. Então resolvi sistematizar. Só observar, não interagir com os objetos apresentados no painel mental. Claro que tive que ingressar nessa experiência com uma bagagem yogi de causar inveja, e assertivamente os exercícios de vazio me auxiliaram muito. O ego não resistia mais à exposição dos painéis, transformando sessões que no começo não passavam de 10 minutos efetivos de contato com os painéis a sessões de até 12 horas, sendo usado o mesmo produto em todos, um benzeno. Horários semelhantes, lugares semelhantes e uma dieta leve. Foi assim que percebi algumas conexões entre o plano astral e o físico, que poderiam solucionar aquela minha velha questão, minha velha pergunta. O problema agora era como querer que alguém não gostasse daquele universo apresentado, que é claro, é individual para cada pessoa, vai ter um contato com esse plano por um empenho em descobri-lo, ou melhor, em descobrir-se. Este é um manual sobre os desenhos autônomos, mas esses pontos que integro são pontos que assinalei durante o processo de assimilação desses planos inteligentes. A formação de uma ideia de um universo inteligente não era minha busca, até minha ideia caoísta, ateia sobre as criações do universo. Mas durante esses meus 30 anos de coleta de evidências, nenhuma se mostrou tão intensa, pelo menos até agora, como nos desenhos. A partir das artes,
pude fazer algumas relações com o sentido natural da vida. Essa seria uma linda frase se não desse tantos argumentos a serem divergidos. Bem, tomando ar. Durante muito tempo, o homem tem feito contato com seres superiores, que sejam anjos, semideuses, profetas, iluminados, etc. Mas quando inquiriram sobre quem os teria enviados, todos os relatos diziam que algo superior comandava nosso destino, o que seríamos sua criação, ok? No entanto, já que o diluir-se nesse estado do universo pode criar algumas confusões, já que diferentes grandes homens que fizeram ou estão fazendo nossa história, que buscaram com perícia harmonizar a consciência pessoal com a universal e atuando com excelência, enquanto outros, através de uma digitalização, seja por drogas lícitas ou ilícitas, desbravavam esse meio com uma imperícia assustadora, gerando graves danos a si mesmo e ao meio em que vivem. Os caminhos são os mesmos, mas os objetivos não. Como antes observei, essa força natural é que uma carga grandíssima, inclusive nem teria-se como descrever, mas pela leitura que faço de suas ações, ainda vejo como utilidade do comune humano. Diferentes práticas egoístas, como no caso que levantei quanto ao uso de drogas, para a observação ao estado onde possibilite a observação e a sensibilidade quanto a esse plano, a drogatização é uma navegação por esses sinais e símbolos, que, claro, necessitam tempo e intelecto adestrado para reconhecer a assimilação das informações obtidas nesse mergulho. Mas não é o que ocorre. Nas culturas antigas, o indivíduo era o responsável pela administração de drogas para buscar o espírito do mundo, parafraseando Castaneda. E assim aquele indivíduo era experimentado nos efeitos das drogas e sua aplicação, assim como o cuidado em zelar pela, digamos, tradição religiosa. Enfim, o homem hoje invasa essas bebidas sagradas e ainda faz comerciais ligados à droga. Com a droga, a felicidade, enquanto aqueles velhos índios sabem que a força não tem controle, e quem brinca com essa força, no mínimo terá uma experiência desagradável. Força, eu digo, mas pode se chamar de qualquer outra coisa, energia, luz, Deus, etc. Mas a nomeação pouco importa, já que ela vai ocorrer de uma forma ou de outra. E sendo essa força, pode então ser manipulada? Não também. O que manipulamos é a aplicação dessa força. Tem vezes que busco referências em literaturas filosóficas, religiosas, para explicar o modo generalizado, já que as culturas abertas fazem muito bem essas popularizações. Então, vamos lá. Velho Testamento. Quem nunca ouviu falar da velha serpente que vivia nos jardins do Éden? Pois então, ela tem muito a ver conosco. A árvore do conhecimento estava sempre lá, como o eu universal que habita junto dos homens. Mas daí a mulher pediu a Adão que comesse o fruto da árvore do conhecimento. Bem, ao contrário do que se pensa da maçã, já gasta dessas representações que os iconoclastas convenceram ou convencionaram a esta, e até uma empresa de ponta setor de tecnologia usa, que seria a maçã. Só que qualquer pessoa sabe que o conhecimento só gera um fruto, que é a sabedoria. Sendo assim, toda a árvore genealógica de Adão foi vivendo sem receber desse fruto, que não deveria ser comido, e assim se deu, expulsos do paraíso. Tentaram com conhecimento humano conquistar a terra. Não deu muito certo. Mais uma vez Deus interviu e acabou com o povo que tinha vindo com aquela afronta, ou daquela afronta, que era de apossar-se da sabedoria de Deus, que está lá no paraíso, em seu centro, guardada por anjos. Essa última parte nos mostra o quão difícil é o ingresso no reino celeste, o quão difícil é não se apropriar de algo divino. E se vê muito desses apropriadores, que nada mais são do que pessoas afinadas com esse eu maior, e que desenvolve técnicas pessoais
de experiência dessa força. E nem digo só no campo religioso, as artes também muito devem para essa energia. Aliás, a humanidade deve muito a essa energia. Provas de ações dessa força estão espalhadas pelo mundo. Qualquer pessoa que reconhece a falta da capacidade do ser humano em épocas remotas, sem auxílio de uma complexa engenharia para construir mega edificações. Então, entre nós estão diversas provas desse contato entre humanos e uma outra forma de inteligência. Seria ótimo essa frase se observássemos apenas do ponto de vista do povo inculto e sem afinidade com o Supremo. Mas e se esse Supremo já é integrado com o ser humano? Já que por essa ótica ainda faltam teorias, e por sua simplicidade jamais é questionada, mas faremos uma simples vista dos grandes mistérios do mundo antigo, ali de cara nos surpreendemos com as pirâmides do Egito. Um magnífico ponto de referência para conseguir ir a lugar nenhum, já que é sabido que não haveria técnica para a construção de megas estruturas naquele período. Assim como o material a ser usado somente o corte, já que com a tecnologia atual, para cortar uma pedra apenas, teria tomado um dia inteiro de trabalho e ainda não resultando um esquadro de precisão. Ainda não formulamos respostas que aquietassem nossas perguntas em relação a esses feitos e por estarem distantes dos nossos dias e não tendo sido produzidas documentações sobre sobre essas tais empreitadas. Inclusive em seus hierógrafos não se apresenta manuais, relatos ou fórmulas matemáticas para isso. Assim se dá também nas culturas americanas ou sul-americanas, deixando apenas fragmentos de uma ciência perdida. Eu tinha algumas impressões de como haviam sido elaboradas. Também os desenhos em pedras, as litogravuras, são de uma complexidade não pelo trabalho da escultura, mas pela presença de simbologias e formas semelhantes ao redor do planeta, deixando os antigos desenhos como gabaritos de comunicações. Parece-me estranho quanto a coisa toda fala em uma linguagem comum. E isso é o que ocorre nessas civilizações, já diluídas no tempo, em que a história se transformou em lendas, e o maravilhoso encontrou ali a mente humana para descrevê-lo. Formas colossais aparecem em diversas culturas, que o homem contemporâneo não teve contato, e as culturas criam em seu povo um ambiente intelectualizado e um grau evolutivo social muito grande. Para citar tomamos o exemplo do povo maia, que deixou um enorme legado, mas também esse povo não relatou seus progressos, apesar dos adiantados domínios da engenharia, embora tenham praticado os colossais trabalhos de arquitetura urbana. E então, a pergunta que faço é: esses teriam domínio das suas execuções ou apenas executavam uma tarefa de forma intuitiva? Não responderia de outra forma a não ser com "eu não sei". Claro que, contudo, as experiências junto a objetos de considerável volume, a resposta para mim é instintiva, pois não é possível que se saiba o que virá como um novo movimento. A resposta que eu percebi em meus experimentos, até o momento em que seria de uma ingenuidade sem tamanho, apesar de eu ter linhas de investigação que responderiam de forma imediata, como no caso do auxílio extra-humano, mas melhor não. Entretanto, seguindo uma linha de raciocínio matemática, poderia-se dividir uma força de tração por vários indivíduos e a rocha moveria-se sem problemas. Mas essa é uma perspectiva humana. Não teria como controlar direcionamentos de um evento que não se pode comandar. E uma intervenção já anularia todo o trabalho. Nesse caso, é importante observar que poderiam esses povos da antiguidade nem ao menos saber o que estavam fazendo, apenas praticando movimentos, sendo pinturas, entalhes ou até mesmo práticas mais aprofundadas como na medicina. No Peru existe um sítio onde são encontradas diversas pedras, que levam o nome do seu descobridor, as Pedras de Cabreira, Sr. Cabreira, que divulgou alguns milhares de pedras com diversos desenhos sobre a vida humana, o cotidiano de um povo pré-civilização pré-colombiana.
Inclusive, uma dessas pedras relata um transplante de sangue de uma mulher grávida. Quem as produziu? Só existem lendas, mas as pedras estão ali. Os desenhos que executam são muito apropriados com uma técnica muito desenvolvida, a qual não posso, a qual não possuo, né? Com a prática, acabo usando esse material como capital intelectual meu, já que tenho desenvolvido bastante a arte do desenho por captar algumas técnicas que se fazem presentes nesses, como o preenchimento por achuras, indicando a textura, o posicionamento dos riscos conforme a orientação do traçado, o volume bem delineado, gerando profundidades diversas, além dos encaixes perfeitos que ocorrem quando sobrepostos a outros desenhos e também a qualquer superfície, estendendo o desenho e o integrando. Muitas vezes, ao longo desses 2 anos que estou experimentando fazer os pictogramas, tive que ensinar algumas pessoas, repassando a ideia de que era possível uma comunicação entre mundos e tudo aquilo que se imaginava quanto à frente de algo que nos surpreende, como no caso de uma caneta se posicionar na escrita em um desenho. Este ponto, o da escrita, vou dar uma atenção em relação ao como se dá esse processo, que não ocorre a não ser que se dialogue com a energia funcional, que se faça no movimento de um diálogo, explicando de uma maneira didática. As palavras, frases, opiniões podem ser as mais verdadeiras possíveis, e lhes digo, só que não como se é comum pensar. Na verdade, quando esta se dá em uma comunicação extrasensitiva, como no caso de cartas ou bilhetes psicografados, ocorre ali uma captação por parte daquele indivíduo de que se presta ao diálogo com esta força, que é a essência da força usada e desenvolvida por um indivíduo enquanto vivente. Essa força ocorre de maneira natural, assim como dito antes, na relação dos sonhos e na criação dos desenhos etéreos. Como se pode denominar esse painel mental. E como todos sabemos, nesse caso de não vigília, de êxtase, essa psicologia quântica começa a interar conosco em relação ao residual humano, que fica como que impresso no etéreo, como nossas ações sendo por esta dada em memória, por ações a executar, ou também por perspectivas futuras. E com esse diálogo entre eu e o eu etéreo, que compõe as manifestações inteligentes que temos por nome de sonhos, visões ou comunicações paranormais, profecias, etc. O que temos voltando ao assunto das psicografias, esse evento é uma leitura da presença dessa força universal, e nada mais que isso. E esses diálogos se dá de maneira a ser sempre entendido pelo agente escrevente, que nada mais seria que a pessoa que tem a disponibilidade, a tarefa de segurar um objeto e desenvolver o traço que ali surge. Estive analisando o trabalho de Valdelice, uma psicógrafa brasileira que, conforme ela recebe, por forma mediúnica, vários artistas que já passaram aqui pela Terra, sendo Van Gogh, Monet, Picasso, etc., entre outros. Ressaltando que esta é uma pessoa sem instrução artística e até mesmo sem alfabetização, alguns desses que, segundo ela, uma pessoa que teve uma vida até a adolescência totalmente rural e produzir quadros com uma desenvoltura e uma rapidez que chega a ser constrangedora, mesmo para um artista acadêmico. Segundo ela, é percebido os espíritos voltados a uma arte da pintura, e assim os produzem. Ou ela simplesmente captou a mesma origem inspiradora a que os mestres da pintura supracitados também captaram. E isso é o que penso. Ocorre em diversas áreas da atividade humana, sendo ela artística ou não, mas cada indivíduo pode evoluir em campos que podem ser explorados, até de maneira a associar-se arte e gestão de arte, tornando-se essas aplicações um grande negócio. Sei que isso não tem a ver com religião, apesar de reconhecer a religião como algo saindo desse eu etéreo. E assim como ele existe, a comunicação se dá dos dois lados,
tanto ao ponto de uma pessoa conversar com essa energia, e como sabemos, pelas aparições, imagens cercadas de mistério que nos acompanham desde sempre e mantém diálogos que propõem doutrinas, sacrifícios, etc. Resume um lugar onde descansariam nossos espíritos depois da passagem carnal, e descrevem um ser supremo como uma força onipotente, o que até quando a descrição fica a nossa carga, é fácil cometer exageros e sermos tendenciosos quanto ao descrever essa onipotência, ou a quanto descrever um evento paranormal, mesmo sendo uma simples aparição de uma personalidade de um indivíduo já morto em uma casa, ou até as aparições de santidades em uma população inteira de uma cidade. E isso já faz parte da nossa história e pré-história da humanidade. Quando me dei conta que os deuses não eram astronautas, fiquei um tanto frustrado, já que a ideia de um povo com conhecimento superior nos catequizando é uma ideia magnífica,